Boa noite. Alô? Estou te ouvindo. Tá. Quantas cidades, você que faz essa coordenação lá no Senado, né, com relação ao estatuto? Nós temos um estatuto, temos o estatuto da criança, do adolescente, do idoso, de todo, da pessoa com deficiência, mas na prática, na lei, no dia a dia, o quanto disso é cumprido? Não, nós temos visto muitos avanços aqui, nós temos que celebrar, né, nesses 10 anos, né? Aí a própria acessibilidade, né, nos espaços físicos. Hoje mesmo, né, percebi aí as rampas, né, algumas rampas nas esquinas, o piso tátil, né? Claro que tem reclamação, porque às vezes colocam essas estruturas aí sem conversar com quem vai usar, né, o espaço, né? Mas nós temos aí a distribuição de órteses e próteses, né? Cadeiras de rodas, inclusive motorizadas para pessoas com deficiência física que necessitam, né, dessa estrutura. Nós temos também, né, na educação, né, programas da educação inclusiva, né, com recursos que nunca nós, mais velhos, acessamos, né, em cima dos avanços da ciência e tecnologia. Então tem muita coisa boa para celebrar, né? Mas como você falaste aí, né, o momento agora que a gente está sentindo, aí nós os mais velhos, eu com 65 anos, 40 anos na luta, né, é que o momento agora é de humanizar as relações, né, no que diz respeito à abordagem, né, porque também entra dentro da acessibilidade universal, né, a abordagem de cidadania das pessoas com deficiência, né. Então é o cuidado da criança que tem essa ou aquela deficiência, mas também já, né, a sociedade tinha que olhar para os idosos que terão essa deficiência, né, queiramos ou não, né. O tempo se encarrega para que isso aconteça, né. Então a acessibilidade universal ela humaniza a cidade por isso, né, que ela acolhe, né, desde a criança, as pessoas com deficiência e também os idosos, né. Pois é, porque, na verdade, quando se precisa fazer leis para garantir direitos de minorias ou né, dessas pessoas vulneráveis, né, mais vulneráveis, me parece que perdemos um pouco também da humanidade, né? É que nós éramos tratados lá atrás aí, né, como pessoas descartáveis, né? Nós éramos jogados na mata. Né? Depois, né, com o cristianismo, nós começamos a ser acolhidos num processo de segregação, de nos esconder as pessoas com deficiência, né? E depois fomos caminhando aí para a questão da integração, depois a questão da inclusão, e agora é a acessibilidade universal, né? E as legislações são importantes para nós, porque nós saímos daquela ideia assistencialista e paternalista que existia antes. Nós não éramos tratados como cidadãos, né? Eu, por exemplo, aos 9 anos de idade, a escola mandou para casa, porque na época não se aceitava a criança com deficiência dentro da sala de aula. Não tinha direito de se matricular. A matrícula só foi obrigatória no Brasil, foi no ano 2000, para as pessoas com deficiência. E hoje, quais são os avanços que ainda precisamos ter para garantir esses direitos? Para mim, mais disso, é o reconhecimento político das nossas diferenças humanas, sabe? É isso que tu diz, sabe? Legislação nós temos, né? Políticas públicas para implementar, né, todas as ações, em todas as áreas, educação, saúde, nós temos. Agora, né, o momento agora é da sociedade reconhecer, né, as pessoas com deficiência como seres humanos, né, e assim ser tratado, né, todos e todas, né, como seres humanos. Esse é o grande desafio para esse futuro, viu? É humanizar as relações, né, uma pessoa com deficiência chegar num ônibus né, com acessibilidade, além da acessibilidade, o motorista saber abordar com cidadania, né, o taxista, enfim, né, a
caixa de supermercado, o atendimento na loja, a cultura, né, os clubes sociais, enfim, sabe? Para mim, o maior desafio hoje é esse, sabe? Não nos enxergar, né? Como Aristarco disse, né? Aristarco é um polonês que chegou no Brasil, você vê como não faz muito tempo isso e a importância da lei. Getúlio Vargas, em 1938, ele implantou uma lei que não podiam entrar no Brasil pessoas com deficiência. E aqui só se aceitava trabalhadores saudáveis, jovens, principalmente. Só foi derrubado pelo próprio Getúlio Vargas em 52, essa lei. Porque entrou o Aristarco, né? O Aristarco era um vitralista, uma pessoa que veio para pintar os vidros das igrejas católicas de São Paulo em torno. E o cara não tinha as duas mãos e era cego de um olho, né, em cima de minas, né, de guerras, né? E ele veio para o Brasil para fazer isso. E ele se apresentou para o padre, e o padre só olhava para as mãos dele e para o olho dele. E ele pediu para que o padre não olhasse mais para as deficiências que ele tinha no corpo, mas para o projeto que ele tinha trazido, né? E ele pintou, né, fez o trabalho dele, ele foi um grande vitralista, e esse artigo se encontra, né, no artigo escrito por Rubem Alves para a Folha de São Paulo, né? Então é isso que nós queremos, sabe, que as pessoas não enxerguem a nossa deficiência, mas, né, o projeto da qual a gente carrega, que é ser cidadão, né? Você está aí há muito tempo como coordenador nacional desse debate do Estatuto de pessoa com deficiência no Senado, né? O que hoje o atual Congresso, qual é o olhar que o atual Congresso, principalmente os senadores, têm em relação a essa pauta? Essa pauta, as pautas dos direitos humanos hoje, elas estão muito escanteadas, deixadas de lado. Hoje, o que prevalece dentro do Congresso Nacional é o toma lá da cá, através das emendas impositivas, que não deixam, né, o governo, né, e os governos municipais terem programa. Então, hoje o maior problema, até para nós implementar as nossas políticas, é que esses recursos, né, que eram para ser para programas de governo nas áreas da educação, saúde, enfim, todas as áreas, fica na mão de deputados e senadores que não têm o compromisso com, né, a política de direitos humanos, tem o compromisso, né, com estrutura, com outras coisas, né, mas não com os seres humanos. Então, hoje nós temos grande maioria lá no Congresso Nacional como um todo, né? Hoje, para ter uma ideia, nós tínhamos 28 senadores dentro do Senado de 81 no governo Dilma, né? Hoje nós temos 6 senadores, e foi o povo que escolheu. E na deputado federal também, né? Nós temos poucos deputados federais e deputadas, senadores e senadoras comprometidos com a política dos direitos humanos como, né, direito de todos os cidadãos. A escola hoje está preparada para receber essas pessoas, principalmente as nossas crianças? É que o sistema, né, ele não prepara, né? Ele quer corpos saudáveis, né, gente jovem, né? Ele não prepara a sociedade para isso que eu estou falando aqui, que é a deficiência, que é uma característica humana, né? Então, nós podemos nascer com uma deficiência em cima de uma falha genética ou de uma falha de estrutura no acolhimento na saúde, né? Ou podemos adquirir através de acidente de trânsito, enfim, ou com certeza ficaremos com essa ou aquela deficiência, porque o tempo se encarrega para que isso aconteça. Então, o que nós temos que fazer agora é não fazer mais o debate de inclusão das pessoas com deficiência. Nós temos que fazer o debate hoje da inclusão das estruturas da sociedade do Estado para conosco. Esse é o grande desafio que nós temos. Nós temos que mostrar que a deficiência não está conosco,
está com um ônibus que não está acessível, está com uma calçada que não está acessível, está com uma escola que não sabe abordar e acolher uma criança com deficiência. Então, nós temos que passar para a sociedade, né, que ela, né, se ela não se preparar para nos acolher, não vai aprender nada, não vai aprender essas diferenças que existem, não vai aprender a envelhecer e será uma sociedade, né, com suas estruturas muito deficientes. Mas é porque se não houver essa inclusão, já lá no prézinho, lá na educação infantil, que as crianças possam conviver com as diferenças, não poderemos criar adolescentes e adultos responsáveis e respeitosos, né? É isso, é o hábito, né? No interior a gente tem ainda o hábito de cumprimentar as pessoas, sabe? De acolher as pessoas, né, de respeitar as crianças. Eu sou sociólogo, né, eu fico muito preocupado com o momento que nós estamos vivendo. Hoje é o momento que nós temos medo de uma criança na rua às 8 horas da noite. Hoje nós vivemos com medo, né, com insegurança e com falta de ética, porque as nossas casas estão com grades, com cercas elétricas, com cachorro pitbull dentro, com câmeras de monitoramento. Então, a gente mede a falta de ética e moral e compromisso com o ser humano de uma sociedade. Eu estou medindo assim, com o tamanho das grades que tem na frente das casas. Que coisa, mas lentamente vamos avançando. O que não podemos é ficar parado no tempo, porque todo mundo diz, mas essa pauta né, não é tão importante assim, porque, na verdade, ninguém discrimina ninguém até o momento de topar com essas pessoas na rua ou em algum lugar, né, Santos? É isso, sabe? Nós temos que, né, o segurança, o guarda, tem que, quando vir uma criança, vir um adulto com dificuldade de caminhar, ou um idoso, ele tem que parar o trânsito para a pessoa atravessar. O guarda não pode ser preparado para ficar cuidando do carro para ninguém roubar, para não roubar o celular das pessoas. O guarda, a segurança pública, nesse mundo que a gente está aqui sonhando, ele tem que ser preparado para proteger o ser humano, não o carro, não o celular, né? Porque se a gente ficar fazendo isso aí, nós estamos alimentando cada vez mais pessoas, né, interessadas a entrar para esse campo aí, né, da violência. Então, passa também, né, de uma segurança que saiba abordar as pessoas, que saiba abordar umas crianças e que pare de cuidar nas ruas dos carros e dos celulares e passe a cuidar, né, dos seres humanos que estão ali passando e às vezes até precisando de um apoio para atravessar uma rua, né? Tá certo, então. Santos Fagundes, que esteve hoje em Cachoeira fazendo essa audiência pública, ele que é o coordenador nacional do debate do Estatuto da Pessoa com Deficiência no Senado. Obrigada por ter parado para nos atender e conversar com a gente. Foi um prazer. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos vocês. Parabéns pela comunidade.